Muito feliz de ver todos vocês aqui. Acho que cada vez mais está essa comunidade brasileira crescendo, né? E a gente se conhecendo, a gente tem essa oportunidade de louvar a Deus juntos. E é até incrível pensar que tudo isso aqui começou com um pequeno grupo, a gente tentando se juntar em algumas casas, e aí, de repente, crescendo, mais coisas acontecendo, e agora... Glória a Deus. Deus sempre surpreendendo a gente, não é? Sempre surpreendendo a gente. E hoje aqui vamos ver uma coisa que vamos tentar para ver se funciona. Tem um aplicativo AI que ele vem e vai traduzir o que eu estou falando em inglês. Nunca usamos, então vamos descobrir hoje se funciona bem. So if you are an English speaker, we are using an app tonight to see if it's going to capture the words in Portuguese and translate in English. So please give your feedback at the end of the service. I hope it's going to be a good feedback. It's the first time I'm trying it. Mas eu estou muito feliz hoje. Quando a gente fala de Santa Ceia, a gente está falando de Evangelho, a gente está falando da palavra de Jesus, a gente está falando de uma história que começa muito atrás de Moisés, que, inclusive, em inglês, a palavra que agora chamam de Easter, antigamente era Passover, que significa quando houve a 10ª praga, que era o anjo da morte que passava sobre o Egito, mas não tocou a vida dos hebreus. Então, é como se eles tivessem passado sobre, por isso era Passover, que, infelizmente, acho que por causa de questões de culturais e marketing, acabou ficando Easter. Mas ali começa a Páscoa e se estende em Jesus. Jesus ressignifica todo esse momento de ceia, transformando aquele momento também, que era de pão e vinho, agora no próprio sangue, no corpo dele. Então, agora, o que antes era o anjo da morte não passa sobre a casa dos hebreus, porque tinha o sangue do Cordeiro, agora é o sangue do próprio Jesus, que é colocado sobre nós, para que o anjo da morte passe sobre, mas não toque naqueles a qual ele abençoou. E isso é uma bênção. Isso é falar de Evangelho. E eu queria falar hoje sobre conceitos assim racionais teológicos que nos ajudam a compreender uma verdade a respeito de Deus. Uma coisa que a gente chamaria de metanoia. Metanoia é uma palavra grega que era utilizada muito no passado. Essa ideia de você ter uma total transformação de mente, de ideias, de pessoa. É como se você tomasse uma nova identidade. Como uma borboleta, que antes era uma coisa e depois que ela passa por um processo de transformação, se torna algo completamente diferente. E eu queria convidar vocês a ler em João 3, do 1 ao 7. João 3, do 1 ao 7. Palavras do apóstolo João, onde vamos exatamente falar sobre essa ideia do que significa nascer de novo. O que significa essa metanoia a qual Jesus nos convida no novo nascimento? Acho que alguns já acharam na Bíblia, outros nos celulares. E eu vou começar lendo bem devagar. E aqui diz: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E não te maravilhes de ter dito isso, necessário vos é nascer de novo. E essa é uma questão que totalmente permeia toda a ideia do Evangelho na Bíblia. A ideia de nascer de novo, ser uma nova criatura. E eu queria falar disso essa noite porque eu acho que às vezes a gente começa a esquecer os conceitos mais profundos do Evangelho. Começamos a perseguir uma vida que tem muito a ver com aquilo que fazemos. Então, parece que o Evangelho se torna algo que você faz,
se baseia em obras, em coisas que você faz, que você dá, de dízimo que você paga, e esquece que a parte mais fundamental do Evangelho significa nascer de novo. Antes havia um ser humano que agora não tem mais nada a ver com aquele. E sabe, a gente tem que encontrar sentido nisso, porque Jesus, ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo e vocês também. Sabe que temos muitas lutas a serem ainda lutadas, ainda vindo pela nossa frente, ainda a serem encaradas. E parece que toda vez que a gente acaba se vendo num conflito de uma luta, a gente já logo começa a entrar num conflito de fé, um conflito de identidade, um conflito de falta de paternidade. É como se fosse assim, cadê o Deus a que eu sirvo? Muitas crises acontecem nesse momento, mesmo Jesus já tendo falado. No mundo tereis lutas, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Vocês também vencerão. A grande questão aí é, o que significa nas palavras de Jesus vencer o mundo? Como Deus morrendo numa cruz, sendo crucificado, espancado, humilhado na frente dos homens, diz, eu venci o mundo. Parece que o conceito de vencer o mundo de Jesus não tem absolutamente nada a ver com a ideia que a gente tem hoje em dia do que seria vencer o mundo, o que é ter uma vida de quem vence. E uma coisa que é extremamente importante é que parece que, se você já é convertido há muito tempo, ou se converteu há pouco tempo, e quando eu digo conversão, eu me digo dessa metanoia, essa experiência de uma entrega de vida a Jesus, e ali parece que começam a acontecer muitas coisas, por dentro e por fora. E o interessante, que eu acredito que cada um de vocês que já é cristão há muito tempo, vai saber dizer muito bem, que parece que é você se acreditar em Jesus, entregar a vida para Ele, e começa a acontecer um vendaval de coisas que você fala, caramba, o que está acontecendo? Parece que agora que eu dei um passo na frente da luz, tem alguma coisa agora que parece que está mexendo tudo em volta. E já logo depois de tudo isso, parece que começa com uma busca elevada espiritual da nossa parte, e logo o que era importante e trazia sentido, agora não traz mais. E por isso você vai perceber que todo cristão que realmente teve um encontro com Deus, ele passa por um processo de, como se fosse quase uma esquizofrenia. Eu tinha uma personalidade, eu era uma pessoa, eu tinha gostos, fazia coisas, e agora parece que eu não sou mais essa pessoa. E nesse momento de transição acontece um problema, que o coração ele começa a não encontrar muito bem qual é o meu propósito agora. Qual é a minha identidade? Porque o que antes eu fazia e me dava prazer, era legal, me dava propósito, agora não dá mais. E pense muito bem nisso. Palavras duras, mas se não houve essa transformação de propósito, quer dizer que ainda falta passos para que a gente realmente tenha uma metanoia, um nascer de novo em Cristo. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que a ausência de vontade pode ser a morte do ego, trazendo quem você realmente deveria ser ao nascer de novo? Parece que tem uma parte de nós que ela tem que morrer para que outra venha nascer. E enquanto essa outra parte ela não morre, parece que tem um morto-vivo querendo ficar em pé ali, querendo fazer muita coisa dentro da gente. E se você também, nesse meio dessa busca, você começa a olhar muito em volta, a gente começa a ter um outro problema de crise de identidade. A gente começa a se comparar e começa a balizar o que seria o nosso propósito, a nossa identidade, baseado no que a gente vê em volta. E já logo as redes sociais aí tá para ajudar tanto com isso, né? Na verdade, atrapalhar. A gente começa a olhar o que os outros estão fazendo, o que eles pensam, as trends, as coisas divertidas, e no fim das contas, parece que a nossa vida tem que ser aquilo. E qualquer coisa muito diferente daquilo é uma vida estranha, é uma vida meio desconectada. Parece que essa é a ideia que o mundo fica tentando colocar na nossa cabeça.
criando na gente uma crise de identidade. Quando eu digo que o propósito da vida cotidiana, esse que a gente acha que é o que a gente está buscando, você já percebeu que ela é só ansiedade? É só ansiedade, é estar sempre apressado, é criado pelo ego, parece que a gente tem que ser workaholic, viciados em trabalho e fazer 1001 coisas para que a vida tenha sentido. E já logo, parece que é mais uma busca pelo ego do que realmente de encontrar uma identidade. É interessante como, nesses últimos tempos, a gente tem falado sobre identidade. A Érica, quando tem pregado também, e eu tenho até falado para ela, eu acho que Deus quer falar alguma coisa realmente poderosa com a gente em relação à identidade. Nós estamos acreditando num Deus sem tomar a identidade de filhos dele. E parece que isso está sendo o ponto vital que está faltando na vida de muitos de nós. E eu queria falar uma coisa, pulando para um nível assim já mais complexo. Eu achei muito interessante as palavras de um autor que está falando sobre um livro a respeito das dimensões espirituais. E ele está falando uma coisa, preste bem atenção. Ele diz assim que parece que existem 3 dimensões, que inclusive existem certas seitas de judeus que acreditavam que quando Paulo, e entre outros, falavam de 3 céus ou de outros céus, ele está falando de dimensões espirituais. Porém, que elas se revelam na forma como a gente encara a vida. Então, eu vou explicar isso um pouco melhor. Ele quer dizer o seguinte, que a primeira dimensão é a dimensão do físico e do emocional. Então, tem muitas pessoas que ainda vivem nessa primeira dimensão. É aquela pessoa que bate o pé no canto do armário e sai gritando e xingando, e parece assim que tudo é uma questão de reação. Tudo é no meu emocional e tudo no meu físico. Sentir raiva, eu bato. Me deu uma agonia, eu vou comer, eu vou fazer, eu vou bater. Eu vivo nessa primeira dimensão, onde parece que tudo é permeado pela carne, pelas minhas emoções. E eu discerno toda a vida baseado nessa primeira dimensão. E aí, vamos dizer que existe uma segunda dimensão, que é a dimensão do racional, a dimensão da mente, onde aqueles que conseguiram elevar-se essa segunda dimensão, esse segundo céu, eles compreendem que tudo pode ser discernido por uma questão muito mais profunda. Já logo, se eu sinto uma dor de barriga, eu não saio reagindo pelas minhas emoções. Eu paro, opa, o que eu comi? Eu acho que talvez eu tenha comido alguma coisa que não me fez bem. E eu tento racionalizar aquilo e tenho teorizar e filosofar. Então, parece que assim, esse é o mundo dos filósofos, daquele que tentam trazer a forma como a gente entende o mundo nessa segunda dimensão. E existe a terceira dimensão, que é o que Paulo fala, quando ele diz que todos devemos viver no Espírito, pelo Espírito. É uma dimensão onde você começa a tudo discernir pelo lado do Espírito, não pelo lado da sua mente, da sua racionalidade, e não mais pelo nível das suas emoções, do seu físico. E isso é muito profundo. Quantas vezes nós paramos para analisar as coisas que estão nos afetando e pensamos, espera aí, tem alguma realidade espiritual me afetando aqui? Se eu acredito em Deus, e entendendo que Deus existe, acredite, o diabo também existe. Será que eu estou entendendo o agir dessas manifestações espirituais no meu redor? Será que essa dor de cabeça é uma coisa para resolver num Tilenol? Será que é uma questão emocional? Ou será que é uma dimensão espiritual acima disso, ao qual eu deveria viver nela e discernir ela? E por que eu chamo a atenção de vocês para isso? Porque Paulo estava dizendo uma coisa. Para que você encontre a sua verdadeira identidade, você precisa galgar essas três dimensões, esses 3 céus, viver nessa dimensão do Espírito, para que você compreenda quem você é de verdade, não pelas suas emoções, não pela sua racionalidade, mas por algo que vem do Espírito Santo. É uma outra voz que fala dentro do seu ser e te dá um novo entendimento para que você viva esse nascer de novo. Porque enquanto você estiver na primeira e na segunda dimensão, talvez você vai estar sentindo coisas a respeito de Deus, vai estar chorando num hino. Talvez você vai estar entendendo muito a respeito da palavra qual é pregada, mas ainda está faltando uma coisa. Esse discernir pelo Espírito, que é o que faz você realmente entender quem você é,
de verdade. E eu achei interessante, porque ele fala de uma coisa, que todas as minhas dimensões são alinhadas em uma só, para com Deus. Isso significa que você tem que ter fé nessas 3 dimensões. Não adianta você dizer assim, eu acredito em Deus, mas eu estou morrendo de medo, eu estou tremendo, e eu estou aqui com o meu coração dizendo, não vai dar certo. Ao mesmo tempo, se você está com o seu coração dizendo, eu tenho fé, e tentando ir pelo Espírito, mas a sua mente não está confiante, você não acredita de verdade, só acha que acredita porque você está talvez no Espírito, mas não está nas suas emoções, o mesmo plano acontece. Você começa, na verdade, a ter um desalinhamento de como você está realmente entendendo essas 3 dimensões e eles se unem todo para criar uma identidade em Cristo. Sabe que entender identidade tem muito a ver com a gente entender o dilema que é a nossa própria natureza como seres humanos. E acredite, esse é um dos temas mais debatidos de uma forma muito indireta. Se tem uma coisa que as pessoas estão falando hoje em dia é, o que eu posso fazer? Deus me fez assim. Aí eu justifico qualquer possibilidade de vontades, desejos, intenções, coisas que eu quero gostar e decisões que eu tomo para a minha vida em todos os sentidos, baseado nessa ideia. Eu nasci assim, o que eu posso fazer? Como se o plano de Deus para a gente fosse que você vivesse pelo senso da sua natureza. E quando a Bíblia diz exatamente o contrário. Nós cristãos, nós que acreditamos em Deus, na verdade, nós somos chamados para um desafio muito interessante, que é você deixar a sua natureza para viver uma nova vida nessa dimensão espiritual. E quando você pensa profundamente nisso, você vai perceber que tem uma parte de nós que quer o tempo todo justificar tudo que a gente faz pela natureza, enquanto o Espírito Santo ele está tentando nos levar a uma identidade em Cristo. Então, sabe, parece assim que o que nós tomamos como verdade acaba sendo aquilo que nós nos tornamos. Vou até falar de novo. Aquilo que nós tomamos para a gente como verdade começa a se tornar aquilo que somos. E por isso, se você começa a dizer para você mesmo, e acredita dentro de você, que você foi feito para viver a sua própria natureza, ainda existe uma necessidade de uma metanoia, de um nascer de novo, de um encontro com o Espírito que faz você compreender que, na verdade, o chamado é esse desafio muito interessante. Você sente uma coisa, tem vontade de certas coisas, mas parece que eu estou te chamando para ser um outro tipo de pessoa, que pensa diferente, que interage com coisas diferentes e que vive uma vida diferente. E nisso eu queria falar a respeito disso. Toda vez que a gente começa a viver uma vida num certo propósito, Jesus começa a chamar esses propósitos que a gente vai criando de frutos. A questão é que existem frutos que são do Espírito, e tem outros frutos que, na verdade, podem ser da carne ou pode ser de outras coisas. Em João 15, 1, 2, está escrito, Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. E quando a gente fala dessa nossa natureza, parece fácil falar, né? E o que parece às vezes difícil é a gente viver esse propósito de Cristo em relação ao novo nascimento. Mas eu vou te dizer uma coisa, e é o que Jesus quer dizer nessa parábola, quando ele fala a respeito da árvore que dá frutos. É muito fácil para uma macieira dar maçãs. Agora, quer ver uma coisa difícil? É uma macieira dar laranjas. E o que eu estou querendo dizer com isso é, você nunca vai gerar os frutos do Espírito enquanto você não tiver nascido do Espírito, assim como Jesus disse. Então, às vezes, você está querendo gerar na sua vida certos frutos que você fala, caramba, é tão difícil, por que eu não consigo? Eu estou lutando, eu estou tentando, mas eu não consigo, não vai. Parece que ter esses frutos dentro de mim, paz, longanimidade, domínio próprio, todos esses frutos que são do Espírito, parece que são muito difíceis. Mas por quê?
Porque você talvez ainda está sendo uma laranjeira querendo dar maçãs, ou o inverso. Por isso, Jesus fala, é quase como se Jesus estivesse falando de uma maneira assim diferente, como um agricultor, que fala que ele é árvore. Em outro versículo, ele chega a dizer que ele pega os galhos como de uma outra árvore e conecta nele como fazendo um enxerto, para que agora você dê esses frutos. Nós que somos o que a Bíblia chamaria de gentis, que não nascemos da raiz dos hebreus, nós somos esses que Jesus ele pega de uma árvore estranha e conecta agora junto com ele. E agora, se você é um com ele, tem que dar frutos. Existe a necessidade de dar frutos. Da mesma forma, Jesus usa uma outra parábola muito interessante. Ele fala a respeito da semente de mostarda. Ele fala assim, que a fé é como uma semente de mostarda, que sendo entre a menor das sementes das hortaliças, quando ela cresce, ela vira uma árvore que ela vai tomando tudo. E o interessante, se você é um agricultor e você conhece de mostarda, você vai saber uma coisa. Você jamais plantaria um grão de mostarda num pomar ou num jardim. Porque a mostarda, ela é uma hortaliça assim, que ela devora tudo que está em volta. Quando você planta ela naquela terra, ela vai se expandindo, e se qualquer outro fruto ou erva que esteja em volta, ela devora e ela destrói. E é assim que tem que ser a nossa fé. De uma forma que é como uma semente que ela é tão profunda, mesmo sendo tão pequena, ela começa a devorar tudo em volta. Medos, dúvidas, receios, ódio, culpa. Então, eu pergunto, será que esse grão de mostarda, que sendo tão pequeno, ele está realmente tendo essa força de tomar tudo o resto que está em volta, para que a gente seja agora essa nova árvore, esse novo senso de uma nova identidade em Cristo? Os filósofos eles falavam muito uma coisa, que em partes foram tiradas da Bíblia, a ideia de conheça-te a ti mesmo. Parece que é sempre uma questão de a gente vive o tempo todo olhando a gente mesmo pelo lado de um espelho e pela forma como os outros nos enxergam. Mas a gente acaba não compreendendo bem quem nós somos, a menos que você se conheça. Então, quem se conhece sabe a identidade que tem. Quem não se conhece reage com a identidade daquele que está em volta. Você reage. Você não tem um propósito. E eu até escrevi aqui que eu achei interessante. A questão é, se você vai ser aquilo que Deus te criou para ser, ou terminar os dias como alguém que não cumpriu o seu propósito, e não se tornou aquilo que você foi criado para ser, ou seja, dar frutos. Me lembro de uma mulher que ela estava falando uma história interessante da vida dela, que ela nunca tendo escrito nada, um dia ela sentiu o Espírito Santo falando com ela. Eu quero que você declare na sua vida que você é uma escritora. E ela falou assim, olha, Deus, eu posso declarar que eu vou escrever um livro, porque eu nunca escrevi um livro. Eu não me sinto uma escritora. E aí ela sentiu do Espírito falando uma coisa, não, você está enganada. Eu te fiz uma escritora. A única questão é que você não escreveu nenhum livro ainda. Agora cabe a você decidir. Você vai chegar um dia no céu e todos vão olhar para você e dizer, ali está a escritora. A questão é, será que alguém vai dizer, ali está uma escritora que nunca escreveu nenhum livro? Então parece que Deus já tem um propósito para nós, de uma certa identidade, a qual a gente se torna e abraça e é transformado, que se a gente não abraçá-la, se a gente não tomar ela como um senso para nós mesmos de fé, porque identidade ela só vem com fé. Você tem que ter fé para tomar a identidade de viver essa nova criatura, que agora não é balizada pelos seus medos, pela primeira e pela segunda dimensão, mas pela terceira. Por isso eu queria te dizer, se tem uma coisa que é importante a gente perguntar para Deus, e deveria ser o princípio de toda oração que a gente tem quando a gente se levanta, é, Deus, me mostra quem eu sou. Porque eu não sei quem eu sou. Eu tenho uma certa ideia, às vezes muito enganada. Normalmente até muito para baixo. A gente tem uma... Já sentiu isso? Não dá a impressão que às vezes você fala assim, Deus, me fala quem eu sou. Vai vir assim, você é um miserável, pecador, sujo. A gente não consegue ver, às vezes, o pai que fala assim, eu te amo.
Você é um filho amado, que eu tenho prazer em você. Tem uma barreira que fica aqui na nossa cara, de uma falta de identidade, que faz a gente nunca se enxergar como aquilo que já foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. A gente fica ainda vivendo como se aquela velha criatura daquele que foi, ainda tivesse tanta força que ainda sou eu. E sabe, com essa nova entendimento de mostrar a Deus quem você é, vem com você junto o propósito. Por isso, te faço um convite. Pare de viver com a mediocridade de achar que a sua rotina é a sua vida. Que o que você estudou é o que você nasceu para ser. Que o seu propósito é definido na perspectiva da sociedade, da sua família, dos outros, e inclusive de você mesmo. Parece que a gente faz isso com a nossa identidade, né? Eu estudei para ser isso. Alguém te pergunta, o que você é? Eu sou um engenheiro. Como se isso fosse o seu propósito. Isso fosse a sua identidade. Quando não é. Colocaram sobre você, você está tentando colocar sobre você mesmo, mas tem uma voz do Espírito Santo falando, não, você não é isso. Você quer saber o que você é? E pergunta, porque eu vou te dizer. Eu vou te mostrar quem você é. Sabe, Deus nos convida, como eu disse antes, a que a gente encontre uma nova verdade dentro de nós, para nós, em nós. E Deus nos convida a fazer uma coisa muito difícil. Sacrificar as nossas verdades. Essa verdade que você acha que você tem dentro de você, que não é o que o Espírito Santo falou quem você é, ela precisa ser sacrificada. Ela precisa ser colocada, ela precisa morrer. Por isso Jesus diz, quem não nascer de novo da água, a água é esse símbolo do dilúvio que vem e destrói e mata tudo, é um símbolo de morte. Por isso que o batismo tem essa simbologia daquele que, entrando na água, como o dilúvio, ele toma tudo e ali morre aquela criatura. Mas ela renasce. E não renasce mais da carne, mas ela renasce do Espírito. Por isso que quem não morre pela água, para nascer de novo pela água e nascer de novo pelo Espírito, ainda não pode ver o reino de Deus. E vou te dizer uma coisa, se tem uma coisa difícil que você vai fazer, é você sacrificar as suas verdades. Porque é fácil sacrificar vontades, comportamentos. Agora, aquilo que você tem como verdade para você, a identidade que você já abraçou para si mesmo, essa vai dar trabalho. Mas quem disse que o chamado de Cristo é esse chamado fácil? Na verdade, Deus nos fez para ser muito mais. A questão é, será que você está aberto para esse desafio? Você está aberto para entender e tomar esse senso de identidade? Sabe, eu até escrevi aqui. Deus precisa de você em sua identidade. E esse é um dos maiores motivos também pelo qual você precisa se entender, se compreender pela identidade que Ele fez na sua vida. Deus, Ele precisa de você na sua identidade porque Ele precisa de soldados. Ele precisa de guerreiros. Ele precisa de trabalhadores. E, acredite, tem uma guerra lá fora. Essa guerra ela está muito forte. Não é só uma guerra política, social, de gênero, de ideias, de racionalização das coisas de Deus, da vida, de mídia, de moral, de nações. Mas, acredite, é uma guerra espiritual. É uma guerra acontecendo na terceira dimensão e está influenciando toda a segunda e a primeira dimensão. E sabe, todos vocês com certeza viram as notícias e tem falado tanto, né? Sobre o Charlie Kirk. Eu não sei se você conhecia ele antes ou não, mas se você conheceu ele, de ouvir as coisas que ele dizia, você vai saber uma coisa. Pode dizer qualquer coisa e até estão inventando muitas histórias, mas aquele cara era um guerreiro. Ele era um soldado. Ele era um cara que ele não tinha a menor vergonha de chegar na frente de um monte de jovens e falar coisas a respeito de Cristo que pastores não tinham coragem de falar. Ele não era um pastor, não era um profeta, ele era um homem que entendia quem ele era. Ele tinha entendido a identidade que Deus colocou na vida dele e que aquela identidade ia fazer na vida dos outros. Porque Deus precisa da sua identidade. Deus precisa que você logo se torne aquilo que Ele te criou para ser. Porque enquanto a gente não tomar essa identidade, existe uma guerra sem nenhum soldado para se alistar.
Quantos de nós estamos realmente se alistando e dizendo, Senhor, eis-me aqui, me envia a mim, não é o outro. Nossa, alguém precisa pregar para aquele cara, alguém devia dar uma esmola para essa pessoa na rua. Não, é envia-me a mim, porque Deus chamou para uma identidade nele, para que você reflita essa identidade no mundo. E sabe, não se acovarde. Você quer ter experiências de verdade com Deus? Você clama por elas, fala, Deus, por que eu não tenho experiências contigo? Por que eu não estou vivendo essas coisas maravilhosas que eu ouço os outros falando, mas eu nunca vivi? Acredite, você quer viver essa experiência com Deus? Se aliste para a guerra. Fale, Deus, eis-me aqui, me usa. E acredite, você vai passar por situações caóticas, mas você vai entender que tem alguém que está no controle. E sempre vai estar no controle. Por isso eu volto no começo do que eu estava falando a respeito de que no mundo terão aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Se vocês se tornarem quem vocês nasceram para ser, no Espírito, vocês vão vencer. E vão vencer tanto que vocês vão vencer, inclusive, os outros que estão no mundo. Vencendo eles para que eles também se alistem no mesmo exército. E sabe, uma coisa que é muito discutida, essa é a ideia de Davi. A gente para e pensa, caramba, Deus parece que ele fala que a única pessoa que ele fala na Bíblia diretamente, tirando Jesus, que é o próprio Deus, que é alguém segundo o coração dele, é Davi. E se você já leu a Bíblia, já leu o livro de Reis, já leu Crônica, você vai ver que Davi não era um homem bonzinho e não era um homem assim tão limpinho não, viu? Aí você pensa, peraí, como esse cara que assassinou um soldado, tomou a esposa dele, fez essa bagunça toda, como é que esse cara é um homem segundo o coração de Deus? Eu te digo, é porque ele era um soldado. Ele tinha identidade de soldado, de guerreiro. E eu não estou falando guerreiro que pega a espada, eu estou falando guerreiro que sabe lutar com a identidade que Deus colocou na vida dele. Inclusive, a respeito de Davi, não sei se vocês já viram a série que está no Amazon Prime, que é a Casa de Davi, The House of David. Assistam, está muito interessante. Você vai ver um Davi ali que talvez você nunca pensou. Porque às vezes a gente pensa, Davi, ele era um cara que ele não tinha medo. Ele saía para matar gigantes e encarava qualquer um. Você nunca para para pensar que talvez ele seja um Davi que fala, eu estou me cagando de medo, mas eu vou assim mesmo, porque eu sei a identidade que eu tenho. Eu nasci para ser isso que Deus me fez para ser. Então, um guerreiro não é alguém que não tem medo. Não é alguém que está sempre com força e vigor. É alguém que entende a identidade que tem. E por isso, ele não se acovarda. Ele nunca se entrega. E não é assim nos filmes. Parece que a gente vê o verdadeiro guerreiro, não é aquele que está com 3 flechadas nas costas, um monte de corte de espadas, mas continua lutando na guerra com força. É esse. Mas parece que dentro da gente, quando a gente não entende essa identidade, a gente quer ser ainda o Capitão América, que sai de uma guerra, não tem uma gotinha de suor caindo no rosto, né? Acredite, esse não é o guerreiro que Deus chamou para ser. Ele chamou a ser alguém como Davi, que encara gigante, encara o próprio povo, é perseguido por um rei, tem uma vida caótica, mas tão maravilhosa e cheia de grandezas que estão nas páginas da Bíblia sendo faladas até hoje. Sabe, um guerreiro é esse, que estando em pé, ele continua lutando, sem reclamar ou ter pena de si mesmo. E não pense que eu estou falando isso só para vocês, eu estou falando isso para mim mesmo, e Deus tem muito falado comigo mesmo. Sabe, ontem eu num acidente estúpido na academia, rompi totalmente o bíceps. Vou ter que fazer cirurgia. Não sei quando ainda vou conseguir a cirurgia. Até lá esse braço está doendo. Não consigo dormir por causa não viro o braço. Mas agora a pergunta, eu vou virar esse ser choramingão, reclamando com Deus, falando, Deus, eu ia pregar na sua casa amanhã. Como é que você pôde deixar isso acontecer comigo? Ou será que você é aquele que fala, Deus, me envia-me a mim, estou com um braço só preciso de um mesmo, só para segurar aqui o tablet na outra mão. Será que a gente vai abraçar essa identidade de guerreiro?
daquele que encara a vida entendendo isso, entendendo que, na verdade, Deus te chamou para uma coisa muito grande. E que nessa coisa, tudo que é grande vai ter um custo. E esse custo, acredite, ele vai doer, ele vai ser caótico, ele vai ser estranho. Porém, Jesus diz, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Tenha fé. E não deixe a sua identidade. Porque se você deixar essa identidade, vai ser impossível. Vai ser a laranjeira tentando dar maçãs. Vai ser alguém vivendo na primeira e na segunda dimensão, com toda a filosofia, entendimento, psicologia, mas totalmente vago no senso do espírito. Sem experiência, sem nascer de novo, sem uma identidade. E vou dizer uma coisa. Se tem uma coisa que estraga a sua identidade, que é uma das maiores armas do diabo, é uma coisa chamada pena de si. Esse sentimento de coitadismo, acredite, é uma coisa que Deus odeia. É uma coisa que faz a gente deixar de ser quem a gente é. É Deus falando, caramba, eu estou com um guerreiro agindo como uma criança. Parece que ele não entendeu a identidade de quem ele é. Ou pior, ele não está entendendo o pai que ele tem. Há uma crise muito mais profunda. Ele está se enxergando como um filho de homem, ele não está se enxergando ainda como um filho de Deus. Remido, transformado, feito numa identidade à minha imagem. Então, peraí, você vai refletir a minha imagem ou você vai continuar sendo aquilo que você acha que tem que ser pelo curso da natureza? Esse ser voraz, que tem pena de si mesmo e o tempo todo fica vivendo de ondas de fé, como a Bíblia diz, um coração dúbio, um coração que nunca sabe onde está. Porque se logo vem uma maré, a minha fé vai junto com ela. Eu não sei onde eu estou, não sei em que eu creio, Deus não está mais aqui e não sei de nada. Agora, não, as coisas estão bem, amém, glória a Deus, vamos cantar. Isso tem que mudar. Tem que mudar na nossa identidade. Porque vai chegar um momento que a gente vai estar assim, sem braço, talvez você com um problema financeiro, um problema da família, um problema que nem você sabe como é que pode ser resolvido. Mas entendendo, Deus te deu uma identidade para vencer sobre todas essas coisas. No Espírito. No Espírito. Sabe, e ao mesmo tempo, esse sentimento de pena de si, ele cria uma coisa muito ruim. Que é o que eu chamaria do contrário dos frutos do Espírito. O contrário dos frutos do Espírito, que eu chamaria, inclusive, praticamente de frutos do diabo, são sentimentos que, inclusive, psicólogos falam que são contrários ao ser que é o ser humano. Sentimentos como tristeza, depressão, desespero, estresse, não são sentimentos naturais. Tanto que, quando ele entra igual um vírus, igual uma bactéria. Você começa a ter dores no corpo, você começa a ficar doente das emoções, do físico, você começa a não dormir mais à noite, quase como uma bactéria, que você pega uma gripe e daqui a pouco seu intestino não funciona por causa do estresse, e você já não dorme, você não consegue mais pensar, e você já... uma coisa atrás do outro, um fruto atrás do outro. E sabe, entenda isso, não naturalize esses sentimentos dentro de você. Não naturalize eles. Porque eles não fazem parte da sua identidade. E eu digo isso porque tem um movimento muito grande lá fora, falando exatamente o contrário. Falando assim, não, você está mal, você tem que mesmo se acabar, você não pode reprimir nada. Existe uma grande diferença entre você chorar diante de Deus e você achar que você tem que viver uma vida miserável baseado na realidade que você acha que você está vivendo. Isso é muito diferente. Abraçar o estresse, a tristeza, o desespero, é muito diferente de você passar por um vale onde está cheio de coisas ali muito difíceis, mas entendendo que Deus está com você e entendendo quem você é no meio daquela guerra. Porque o soldado ele não reclama de estar na guerra, porque ele foi feito para ela. Foi feito para ela. Sabe, é até engraçado, eu estava assistindo com meu pai essa semana aquele filme Corações de Ferro, um filme do Brad Pitt, não sei se vocês já assistiram, um filme pesado.
Mas é interessante. Ele mostra o desafio espiritual, físico, mental de 4 homens dentro de um tanque de guerra, representando os americanos, tentando vencer os nazistas na Alemanha nazista. Aí você pensa, bom, provavelmente eles vão estar reclamando, mas eles estão o tempo todo dizendo, é o melhor trabalho que eu já tive. É o melhor trabalho que eu já tive. Então cai uma bomba, pum, explode tudo. É o melhor trabalho que eu já tive. E eles continuam falando assim, entendendo para si mesmo a identidade que eles eram. Porque se eu sou soldado, o único lugar que eu devia estar numa guerra. Não foi feito para ficar sentado num banco. Agora, eu pergunto, você é esse soldado que está no meio da guerra entendendo que é um soldado? Ou talvez você está achando que isso ainda não é para você? Pergunte a Deus. Pergunte a Deus quem você é, porque Ele vai te dizer. Ele vai dizer quem você é. E sabe, eu queria só terminar dizendo uma coisa. Jesus nos chama a nascer de novo pela água e pelo Espírito. Assim como Ele disse ali para aquele fariseu, Ele continua falando para nós. Jesus nos chama a nascer da água e do Espírito. E que mostra uma necessidade imprescindível de você nascer de novo. Por isso, eu não sei se tem alguém aqui que talvez ainda não nasceu do Espírito. Será que você já teve esse novo nascimento de Espírito? Quer dizer, Deus, eu entendo quem eu sou, entendo quem o Senhor é, e eu quero uma nova vida em Cristo. Eu quero nascer de novo, ainda não nasci, não sinto que eu nasci de novo. Eu quero ter essa entrega para nascer de novo e entender a identidade que você tem para mim. Porque isso é um convite essa noite. Eu queria chamar a Fabi, a Érica para vir aqui à frente, o Tiago. E eu queria chamar vocês para fazer esse convite. Que vocês todos baixassem a cabeça, que a gente ore juntos. E que ao mesmo tempo, se você ainda não teve esse encontro com Jesus de verdade, para uma nova identidade, vem aqui à frente. Ore com a gente, porque Deus está te chamando. Não deixe o tempo passar. Acredite, nós estamos nos fins dos tempos. E Deus, Ele está te chamando. Não só para nascer de novo, pelo Espírito, mas também para nascer de novo através das águas. Se você não se batizou, não perca tempo. Fale com a gente. Vamos batizar você amanhã mesmo. O chamado é para o agora. É para hoje. É para hoje. E eu quero te convidar. Que se você precisa de oração, precisa de uma força a mais, como um soldado meio abatido, e quer pedir que Cristo venha estar te trazendo esses frutos no seu espírito, de regozijo, de paz, de força, te fazendo entender a sua identidade, vem aqui à frente. Ora com a gente. Nos deixa orar por você e com você. Porque tem um chamado de Deus profundo essa noite, para que a gente viva essa nova identidade. E acredite, não há muito tempo, Jesus está voltando. Como disse a Fabi, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ele está vendo, e qualquer um que pode olhar os sinais dos tempos está podendo ver, que parece que já não falta tanto. Por isso, obrigado, Pai. Obrigado pelo Teu Espírito, obrigado pela identidade que o Senhor nos deu. Nos perdoa, Deus, por tudo aquilo que ainda somos, que não nasceu de novo. Nos ajude, Pai, a em tudo ter essa metanoia, essa transformação, esse nascer de novo no Teu Espírito, para que a Tua identidade esteja agindo tão profundamente que a gente possa mudar o mundo. Levanta em nosso meio soldados como esse Charlie Kirk, sem vergonha, sem qualquer falta de coragem, com toda a vontade e todo o ânimo de fazer e cumprir toda a Tua vontade nesse lugar, ó Deus. Porque eu sei que Você nos levantou para isso, é para a glória do Teu nome e para viver uma vida plena, ó Deus, de transformação e renovo. Por isso, ó Pai, fala conosco, cura-nos, ó Deus, das feridas que estamos fazendo, ter pena de nós mesmos, abraçar sentimentos que não são nossos. Nos cura o nosso interior, ó Deus, cura cada uma dessas dimensões dentro de nós, da nossa mente, do nosso espírito, das nossas emoções, do nosso físico, ó Deus. Porque tudo é Teu, nós somos Teus. E tudo é para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.